Então, nós estamos hoje, no dia 25 de junho, para a defesa da tese da aluna Rosângela Maria de Almeida Netzel. O título da tese é Subjetividade Leitora na fase inicial da EJA sobre compartilhar e pertencer. A tese foi realizada dentro do programa de pós-graduação em estudos da linguagem, da UEL, sob minha orientação. Nós já tivemos a nossa banca de qualificação com vários dos membros que aqui estão, né? Nós temos uma alteração apenas. Então, os nossos membros são a professora Marilu Martins de Oliveira, da UTFPR, a professora Sandra Aparecida Pires Franco, da UEL, da Faculdade de Educação, do PPEDU, né? Professora Ana Lúcia de Campos Almeida, e professora Joyce Elaine de Almeida Baronas, do PPGE-UEL mesmo. Bom, nós vamos proceder da seguinte maneira. A Rosângela vai fazer a apresentação oral, em seguida a gente faz as arguições, começando pela professora Marilu, em seguida pela professora Sandra, professora Ana e professora Joyce. Quando for por volta de 10, 10 e meia, independente de termos conseguido avançar duas arguições ou não, a gente tem que fazer uma paradinha por uma questão de maternagem, né? Porque a Rosângela está com um bebê de quantos meses, Rosângela? Ele está com 8, vai fazer 9 no dia 10 do mês que vem. Então, o Victor, né, que tem 8 meses e que precisa do mamar, e nós, como mulheres, que várias de nós passamos por isso, né, eu mesma, né, tive a minha filha no meio do processo do doutorado, né, a gente sabe muito bem como é um período que a gente é muito exigida, e como vale a pena, né, a gente dá essa atenção toda, tanto para os nossos filhos, quanto para a nossa pesquisa, para a nossa formação. Então, eu vou, quando for umas 10 horas, eu vou 10 e meia, daí a gente vê se já foram as duas arguições, se não foram, aí a gente vai medindo, tá? Como a gente está num modo remoto, né, também acho que a gente acaba tentando não se estender muito, né, porque é bastante cansativo esse modo, né, normalmente as arguições de doutorado são bastante longas, então, quanto a gente puder ser mais objetiva, eu acho que seria interessante, mas é claro, todos vocês têm direito, né, dos 30 minutos de arguição, com 30 minutos de resposta da Rosângela. E vocês combinam com a Rosângela se querem fazer por meio de diálogos, falam tudo, depois a Rosângela responde, fica a critério dos arguidores, tá bem? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês, a gente sabe quanto que é complicado, né, essas arguições em modo remoto, o final do semestre também, como a Ana disse lá no início, né, apertado para todo mundo, pesado para todo mundo, né, então agradeço muito a disponibilidade e a disposição de vocês de estarem aqui hoje conosco. Então, eu passo a palavra a Rosângela, eu estava só conferindo se não disse nada. Passo a palavra a Rosângela para a sua apresentação. Bom dia a todas. Acredito que só tenha mulheres, não vi aqui se tem algum homem na nossa sala. É um prazer muito grande, uma alegria e uma emoção estar nessa fase do curso. Agradeço imensamente a minha orientadora, a professora Sheila, a banca, a professora Marilu, professora Sandra, professora Ana Lúcia, professora Joyce, que muito têm contribuído já com o trabalho. E vou iniciar aqui mostrando os slides para vocês. Então, o título
como a professora Sheila já comentou, subjetividade de leitura na fase inicial da EJA, sobre compartilhar e pertencer. Estou colocando a tela inteira. Aí. E eu começo aqui, então, com um slide para eu comentar a contextualização da pesquisa. A minha intenção é passar para vocês um panorama geral do que foi feito, enfatizando alguns pontos. O foco, então, foi o ensino de leitura na escola. Pensando, então, na educação básica, o contexto de investigação foi a educação de jovens e adultos, fase 1, que é a EJA, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, os estudantes acima de 15 anos que não concluíram os anos iniciais, né, que até pouco tempo era considerada ali de primeira a quarta série, agora de primeiro a quinto ano, são as pessoas que se matriculam nessa fase. E aqui em Londrina funciona pela esfera pública municipal, com professores que são concursados para o ensino fundamental, né, primeiro a quinto ano, que podem vir a atuar na EJA por uma mudança de horário de trabalho, e aí eles assumem essa fase que é de alfabetização e de aprimoramento das habilidades, das práticas de escrita e leitura, letramento. E o que nos levou a pesquisar, a investigar esse contexto, foi que eu atuei em 2008 como professora alfabetizadora na EJA, por um município do Paraná, um município pequeno, chamado Congonhas, não sei se vocês conhecem, e na ocasião foi pela esfera estadual, por meio de um programa chamado Paraná Alfabetizado. E nós tínhamos alguns cursos, alguns encontros de formação, mas eu percebi que ficavam muitas dúvidas sobre o trabalho com a leitura no segmento. E alguns anos depois, 9 anos depois, em 2017, eu passei por uma outra experiência também na EJA, pelo município de Londrina. E aqui em Londrina, como eu falei, daí os professores concursados que atuam nessa modalidade, enquanto que em Congonhas era apenas um programa, uma edição, assim, que as pessoas que tinham magistério poderiam se inscrever. E em 2017 eu percebi que ainda restavam essas dúvidas quanto a recursos, a metodologias no trabalho com a leitura, em especial no que diz respeito ao aspecto da literatura mesmo, aspecto afetivo da leitura. Então, eu resolvi que pesquisar esse contexto seria interessante. Conversando com a professora, a gente decidiu nos lançar aí nessa aventura. Os participantes da pesquisa foram 2 professores da EJA fase 1, uma professora da primeira etapa e um professor da segunda etapa. O que seriam essas etapas dentro da fase 1? É como se o professor da primeira etapa atendesse aqueles que estão iniciando mesmo na questão da alfabetização, do letramento escolar. E o professor da segunda etapa já seria ali de quarto, quinto ano, que já está numa fase mais de aprimoramento mesmo, os estudantes estão nessa fase. E foram 15 estudantes que participaram ao todo, de modo que em algumas práticas chegou a ter 14 estudantes presentes, desses 15. E eles nem todos estavam presentes todos os dias. Então, as entrevistas foram realizadas com 10 estudantes, coincidentemente todas mulheres, porque eram as que mais frequentavam. E elas tinham entre 41 e 80 anos. Tinha pessoas mais jovens na turma, mas não foram entrevistadas, chegaram a participar de algumas das práticas de leitura, que foi uma das fases da pesquisa, como eu vou apresentar na sequência aqui. Então, sobre as etapas. Semanalmente, às quartas-feiras, no ano de 2018, no segundo semestre de 2018, eu ia até a escola, uma escola municipal de Londrina, e acompanhava ali o trabalho na EJA fase 1. Então, nós iniciamos com uma análise de documentos, né, assim, como pesquisa ainda bibliográfica, e na análise de documentos eu considerei mais as diretrizes municipais, né, que a mantenedora é a Prefeitura Municipal,
e em diálogo com a esfera estadual e federal, que também tem alguns documentos que são citados, inclusive, nesse documento da instância municipal, e também de um material, foi feita análise de um material que é o guia de leitura, que acompanhava os acervos do Programa Nacional Bibliotecas Escolares, que era um programa que existiu até 2017, e ele enviava, né, o MEC enviava livros para as escolas, e existiam algumas edições que enviavam para a EJA também, e acompanhando esses acervos vinha um guia de leitura, esse voltado para a educação de jovens e adultos. Então, essa análise foi uma primeira etapa da pesquisa, e também foram realizadas observações, como eu comentei semanalmente, na escola de EJA, fase 1, às quartas-feiras, e foram realizadas algumas entrevistas com esses 2 professores e com essas 10 estudantes, e concomitante a essas entrevistas, também foram realizadas algumas práticas de leitura, que eram sessões de mediação de leitura realizadas por mim, enquanto parte da pesquisa, abordando alguns livros desses acervos do PNBE, que são livros paradidáticos, alguns com cunho literário. E também foi realizado um retorno ao campo, este que aconteceu em 2019, ao final do ano de 2019, para verificar com os participantes se aquilo que eles tinham colocado precisava de alguma complementação, alguma coisa assim, e também para ver como que estava o campo, né, um ano depois. Então, os objetivos da pesquisa, posso elencar como um objetivo geral a relação entre teorias que são subsidiadas pela perspectiva da subjetividade leitora e as práticas na EJA fase 1. Então, verificar, assim, se essas teorias realmente seriam cabíveis nesse segmento, né, se seriam praticáveis ali. Os objetivos específicos retratam, então, os passos da pesquisa, aquilo que nós fomos desenvolvendo ao longo da pesquisa. Podemos colocar ali como primeiro objetivo específico a observação das práticas que já existiam na EJA, também um levantamento, uma descrição de possíveis propostas para um trabalho literário no segmento, a análise das demandas dos estudantes a partir das entrevistas, dos comentários em aula, a exploração de possibilidades didáticas a partir dos acervos, que eu comentei, do PNBE, e a verificação quanto à pertinência da mediação de leitura literária no segmento. Eu coloquei um pouquinho extenso esse slide, eu vou passar e depois eu disponibilizo para alguém que queira ver mais detalhadamente. As questões de pesquisa ficaram sendo 2. A primeira delas relativa às concepções, recursos e propostas que já pautavam um possível trabalho literário na EJA fase 1. E a segunda questão em relação ao acesso efetivo aos livros, às obras literárias na EJA fase 1, que é essa fase ali de alfabetização, aprimoramento quanto à linguagem escrita, o que seria cabível aí nesse acesso efetivo. Algumas teorias que foram elencadas no decorrer da tese estão elencadas aqui nesse slide, resumidamente. Então, coloco ali que nós estamos nos reportando tanto à leitura, quanto à literatura, e também ao compartilhamento de leitura. E aí, sinteticamente, aqui vou abordar, né, a vontade era de falar muito mais, mas o tempo exige que seja breve. Então, eu cito bastante a questão da complexidade da leitura, né, que é colocada por Vincent Juve, a questão de que a leitura é um fenômeno que envolve vários aspectos, entre eles neurofisiológicos, cognitivos, argumentativos e afetivos. E muitas vezes esses fatores afetivos são deixados de lado, né, na escola, porque gera, assim, um ensino em que o professor tem sempre que estar preparado para o inesperado. Então, estamos aqui considerando também esse aspecto. Paulo Freire, que nos fala muito sobre a questão do diálogo como um espaço de encontro, de interação entre os seres humanos,
e a conjugação da leitura de mundo e a leitura da palavra, que é tão importante. Então, em nossa concepção de leitura, estamos falando da leitura em uma abordagem ampla, que considera mesmo, assim, as formas de compreensão quanto ao mundo, quanto ao sujeito, quanto ao outro, e também em relação ao texto verbal escrito. E que, a partir do momento em que o sujeito está alfabetizado, ele não vai abandonar esses saberes prévios, ao contrário, ele vai somar os saberes, né, aos novos conhecimentos, e assim poder continuar atuando nas suas práticas sociais, culturais, subjetivas. Então, nós vamos falar de subjetividade na perspectiva de Freud e de Lacan, trouxe alguns outros autores que também comentam esses autores, né, esses teóricos, na perspectiva de um entendimento de mundo, um entendimento de si, que é também influenciado pelos afetos, pelas emoções, pelos saberes, né, como eu coloquei, pelos medos, pelas alegrias, enfim, toda a visão de mundo e que se relaciona e influencia também a leitura da palavra. Então, estou falando do que há de mais íntimo e pessoal mesmo no ser humano, em cada indivíduo. Por isso a subjetividade. Ressaltamos também os diversos potenciais que a leitura tem. Então, coloco aqui a Michelle Petit e a Lucila Pastorello, que são autoras que colocam a questão de que a leitura, ela inclusive é também uma fonte assim, um elemento que estreita os vínculos, né, amplia a visão de mundo e faz com que os vínculos possam se estender para além do contexto familiar e daquilo que é próximo somente do sujeito, que ele pode ter se colocar em outros papéis, né? E a Pastorello ressalta muito a leitura em voz alta no sentido de ser um traço corporal, algo que é possível, a partir dessa leitura em voz alta, é possível tocar o outro, ser tocado também pelo texto. Então, essa questão da interação a partir da leitura. E, claro, da interpretação, do compartilhamento de interpretações também. A literatura, eu coloco aqui a questão da amplitude, porque, segundo Cândido, né, nós temos a literatura, nós podemos dizer que os vários textos que têm intenção artístico-cultural podem ser considerados literatura, mesmo sendo da esfera popular, né, mais próximos à oralidade, e as obras que eu abordo não são, assim, clássicos da literatura, né, os livros dos acervos. Porém, eles podem ser considerados dentro dessa concepção ampla de literatura. Então, arte, cultura, e Antônio Cândido nos fala muito também sobre a questão do direito à literatura, por ser a literatura um elemento, um fenômeno que pode ser considerado o sonho acordado das civilizações, que seria isso mesmo de propiciar uma transcendência em relação ao real e ao imediato, fazendo com que o ser humano possa sonhar no seu dia a dia, não esteja só diante da dura realidade cotidiana. Também é o que nos coloca Michelle Petit, essa questão da transcendência, e Andrueto estabelece ali uma metáfora que a literatura é um tecido cultural em que muitas vozes, né, então em que muitas vozes estão interagindo. Essa questão de ser algo que é compartilhado pela humanidade e que o sujeito, a partir do momento em que ele está em contato, está envolvido com a literatura, ele também começa a fazer parte desse tecido cultural. E o compartilhamento, que é um termo que Teresa Colomer também, ela também se refere a esse termo, e ela fala muito da iniciação, né, que o compartilhamento também é uma forma de iniciação à leitura. Michelle Petit se remete muito à cidadania, a partir do acesso e da efetividade da leitura, sobretudo a literária. Andrueto nos fala da mediação de leitura como uma ponte entre o texto e o sujeito, e aí ele podendo interagir com o texto, com o mundo, e até consigo mesmo a partir desse texto, né, em especial quando se trata de literatura. E alguns teóricos que se remetem à questão da identidade, até foi uma contribuição também da banca de qualificação, que eu coloquei alguns autores aí que dialogam agora com Michelle Petit. Gonzalez Rey, que foi uma
um apontamento mesmo, uma sugestão da professora Ana Rita, que é de Pernambuco, que participou à distância da qualificação e não pôde estar agora. Ele é um teórico que é da área de psicologia, ele é cubano, e ele estabelece ali a questão do histórico-cultural dentro dessa questão da subjetividade, e ele nos fala muito também sobre a identidade do sujeito. O Zygmunt Bauman, que fala sobre os critérios de inclusão e exclusão, e aí nós inferimos aí uma questão do pertencimento, que a partir da vida em comunidade, da relação com o outro, o ser humano define a sua identidade, vai estreitando alguns vínculos, se aproximando mais daquilo com que ele se identifica, e se distanciando de outras coisas, e que esses vínculos, eles são flexíveis, né, e que é nisso que reside realmente a questão da identidade, essa criticidade, esse potencial de mudar, muitas vezes, de opinião, ou de estar sempre aprendendo e se atualizando. Então, esse daqui é um panorama, assim, bem breve sobre as teorias, no final eu coloco as referências, né, para que possam ver ali que são vários autores em diálogo. Eu cito aqui nesse slide as potencialidades e práticas do segmento, já também me reportando a cada uma das fases do trabalho. Então, na hora de sintetizar essa parte, foi difícil, porque é uma parte bastante extensa e bastante detalhada do trabalho. Vou tentar aqui passar esse panorama geral. Quanto à análise de documentos e do guia de leitura do PNBE, foi evidenciado, nós vimos ali alguns indícios de que mesmo os documentos já falam de algumas dificuldades e desafios do segmento, por exemplo, a evasão, também a dificuldade com que os estudantes apresentam em frequentar, em serem assíduos, também o grande número de pessoas que estão fora da EJA, mesmo sendo público para estarem ali, né, nessa EJA fase 1, por razões, fatores históricos, culturais, econômicos, muito ressaltados dentro desses documentos. E também verificamos que o PNBE, esse guia de leitura, esses acervos, figuram como uma iniciativa significativa, porque dentro do guia existiam capítulos voltados aos gêneros, às tipologias textuais, e amparavam um trabalho interessante com a literatura, com a leitura. Porém, como eu coloco ali, diversas adaptações, porque na parte introdutória do guia foram verificadas algumas adaptações em que não se teve um cuidado de colocar voltado à educação de jovens e adultos. Colocaram ali alguns termos que algo era voltado para as crianças, seria interessante para as crianças. E aí, verificando os outros dois guias, que é o da educação infantil e o do ensino fundamental, que também foram da mesma edição do PNBE, nós percebemos que é o mesmo texto em grande parte e que, por isso, podem ter acontecido esses problemas de ter ficado ali voltado para as crianças. Então, apesar de ter os capítulos bastante voltados para a EJA, nessa parte introdutória era uma mera adaptação, e isso pode ser que deixasse o professor de EJA um pouco desconfiado, né? Se ele fosse ali ler a parte introdutória, talvez não sentisse que aquele texto fosse voltado para ele. E essa questão das adaptações é até algo que é comentado em algumas das pesquisas que eu relacionei no levantamento bibliográfico prévio, de que muitas vezes os professores também realizam essas adaptações e vão trabalhando um método do beabá mais tradicional, que também, por vezes, está no ensino para as crianças, né? Não visam tanto essa questão emancipatória, se ficarem nessa questão das adaptações. E, em 2017, foi finalizado o PNBE. Então, é uma descontinuidade que pode gerar aí alguns prejuízos para a modalidade, porque dentro do PNLD literário, que foi o que veio a, vamos dizer, substituir o PNBE, não há previsão de acervos e guias de leitura para a EJA, pelo que está estabelecido na internet até o momento, assim, pelo que está divulgado. Então, nós verificamos que isso pode ser até mesmo um apagamento estrutural à modalidade, né, que já sofre, assim, alguns problemas em relação a recursos, por ser uma modalidade que tem
um público menor em números do que os outros segmentos da educação básica. Então, esse apagamento estrutural também em relação a recursos e propostas. O cotidiano didático, a partir das observações e do acompanhamento das turmas, de primeira e segunda etapa da fase 1, nós verificamos também que ainda persistem várias atividades tradicionais, como essas que eu comentei. Por exemplo, vamos escrever uma lista de palavras com a letra tal, então, muito sem contexto, né? Ou vamos fazer hoje do livro da página tal até tal, quem terminar faz da página tal até tal também. Então, fica uma coisa assim, um pouco sem esse diálogo, fica muito no tradicional, e principalmente no registro com fim em si mesmo, o que é bem preocupante. Então, a maioria das práticas ainda ficavam nessa questão tradicional. E nós observamos também, aí já com alguns dados das entrevistas, do acompanhamento das turmas, que algumas concepções docentes, discentes, estão influenciadas pela concepção de senso comum, que coloca assim que o estudante de EJA está ali somente mesmo para ter esse treino do código e essa coisa mais mecânica. Então, nisso, assim, existia um certo entrave quanto à leitura literária, porque dava a impressão que seria impossível trabalhar nessa perspectiva da leitura subjetiva, do aprendiz de EJA, fase 1, ser já um leitor literário. E aí nós também temos, em especial nas entrevistas com as estudantes, nós vimos indícios de alguns apagamentos relacionados a outras instâncias, além da instância estrutural. Então, os relacionados à supervalorização da escrita, que é no sentido de que os estudantes, nas suas falas, muitas vezes, indicavam que parecia que antes da EJA não sabiam nada, ou aprendi tudo o que eu sei aqui. Então, assim, esse saber prévio parece que estava apagado, né? Esses outros saberes, apagado, é como se a escrita fosse o valor supremo. A escrita, a leitura, as habilidades ali de raciocínio lógico e o letramento escolar. Outro apagamento que nós verificamos é a questão de que, por vezes, a instância de convivência pode operar um certo apagamento em relação à leitura, aos estudos, porque os estudantes de EJA, eles têm muitas obrigações, né, obrigações sociais, principalmente com as famílias, né, nós evidenciamos aí, nós verificamos que as estudantes que foram entrevistadas tinham um compromisso muito grande com os seus familiares e que, por vezes, isso até era um desafio para que elas continuassem frequentando a escola noturna e também para realizarem as leituras em casa. Então, ficava muito assim, quando não tinha nada mais, como que eu posso dizer? Que exigia uma certa urgência delas, aí poderiam fazer a leitura. Quando não tinha algo mais útil para fazer, iam para a leitura. Então, essa foi um indício aí que nós vimos. Também um apagamento em relação à religiosidade, no sentido de que os interesses iam mais para textos religiosos. E aí isso cria um impasse dentro da escola, porque a escola é um ambiente laico, né? Então, o professor partir desses textos dogmáticos seria complicado, porque são várias religiões convivendo dentro da sala de aula, assim, né, os estudantes são de várias religiões, então se reportavam esse tipo de texto e os interesses por outras instâncias culturais que não exatamente, necessariamente tivesse esse fundo religioso, por vezes era relegado, assim, achavam que não era interessante, não gosto muito de história, não, só tenho vontade de ler a Bíblia, coisas assim. E outra instância que nós verificamos, em contraponto, é que o compartilhamento, né, a vontade de compartilhar quanto à leitura, estava nas colocações, nos comentários das entrevistadas, sobretudo. Na instância de compartilharem leitura com filhos, netos em casa, também falando da leitura para mim, enquanto pesquisadora, enquanto eu estava lá,
Eu li tal livro. Importante também comentar que, em concomitância ao trabalho que foi feito em campo, elas levavam, né, os estudantes todos levavam uma sacola de leitura, eles revezavam semanalmente, ficavam uma semana com a sacola de leitura, e então era uma sacola só para as duas turmas. Eles levavam como iniciativa da pesquisa mesmo, com alguns dos livros que já tinham sido abordados por mim e outros que estavam nos acervos, levavam para poder ter esse contato com os livros e realizar a leitura novamente ou a leitura de outras obras relacionadas em casa. E aí, por vezes, nas entrevistas comentavam sobre esses livros que estavam na sacola de leitura também. Assim, um ou outro comentário. Rosângela. Sim. Você tem 5 minutos, tá? Nossa, tá. Me empolguei. Quanto aos acervos, as práticas de leitura que foram realizadas foram 10 encontros, né, além das observações. Então, no decorrer das observações, fui verificando, fui conversando com a professora, vendo os indícios, e nós fomos pensando em algumas obras dos acervos, que são 50 obras nos acervos do PNBE, nós selecionamos algumas. As duas primeiras, O Voo da Asa Branca e Quando Maria Encontrou João, são obras mais voltadas às imagens. E depois, Caixinha de Guardar o Tempo e Quarto de Costura, são livros que já têm um pouco de texto. E Cultura da Terra, daí é um livro que tem vários tipos de texto que Ricardo Azevedo coletou de algumas regiões do Brasil e colocou no livro. Então, nós abordamos as quadrinhas populares por regiões. Então, dos 10 encontros, os primeiros foram dos 4 livros que eu comentei inicialmente, e o último livro, Cultura da Terra, com as quadrinhas populares, que se aproximavam tanto da oralidade quanto ao universo também da leitura, da literatura, foi mais trabalhado, ele foi abordado do 6º ao 10º encontro. Então, com esse trabalho voltado mesmo para que os estudantes tivessem um pouco mais de autonomia. Então, partimos das imagens, fomos para a exploração das metáforas e chegamos a essa questão da autonomia com uma iniciação mesmo à literatura. Aqui eu comento, então, o que foi observado nas mediações de leitura, né, nessas sessões de mediação que a gente chamou de práticas de leitura. Os estudantes, eles chegaram a expor alguns dos afetos deles com as obras, as impressões de leitura, algumas relações com os saberes prévios, com as vivências, com as memórias. Também as metáforas foram bastante trabalhadas, inicialmente, assim, fazendo a leitura para os estudantes. É importante também colocar aqui, no momento inicial, eu fazia essa leitura em voz alta para eles, e aí eles expunham a questão das metáforas, o que eles observavam, e deslocavam isso para outros contextos da vida, né, para a gente poder realmente explorar essas metáforas em situações que eles vivenciavam. E nós chegamos a alguns momentos na pesquisa em que a leitura em voz alta aconteceu em coro na sala de aula, e até aquelas que eram consideradas, assim, as alunas que não conseguiam fazer a leitura, e elas mesmas colocavam, eu não consigo ler, elas também participaram e conseguiram ler, conseguiram ter voz aí nessa leitura. Então, nós chegamos a uma instância de compartilhamento inicial, em que a oralidade e o letramento foram essa base para a participação. No retorno ao campo, em 2019, porém, foi em novembro de 2019, nós verificamos que o apagamento estrutural tinha se imposto mais fortemente, porque tinha só 3 alunas na ocasião, muitos tinham desistido, outros já não estavam indo mais naquela altura do ano, por ser novembro, e tinha acontecido também muitas trocas de professores nessa escola. Tinha sido fechada uma das turmas e tinha sido juntada a primeira e segunda etapa como uma turma multisseriada. Então, nós verificamos que esse apagamento estrutural, né, assim, do que as políticas estavam conseguindo organizar ali dentro, estava se impondo muito fortemente. Então, as políticas e práticas estavam relacionadas, só que aí também como um empecilho para esse trabalho mais voltado mesmo aos aspectos diversos da leitura. Porém, ainda existiam alguns indícios leitores, como uma das estudantes, que a gente coloca como
bastante participativa ali no decorrer do trabalho, ela, inclusive, compartilhou que tinha conseguido fazer a leitura em voz alta em um grupo de oração que ela participava. Então, com muito orgulho, ela compartilhou que tinha avançado nesse ponto. E é gostoso isso de que ela pôde compartilhar isso comigo, né, demonstrando que tinha sido algo assim, um fruto mesmo desse trabalho. Então, como considerações finais, eu coloco aqui a questão das concepções, dos recursos, das propostas, apontando que as concepções políticas, sociais, culturais influenciam muito a questão formativa dos professores e também a formação dos leitores na EJA, limitando em alguns pontos. Então, os recursos também são bastante escassos e as propostas tendem a, muitas vezes, ficar nesse nível mais elementar, sem explorar todos os aspectos da leitura. Então, há uma necessidade da valorização quanto às peculiaridades dos estudantes de EJA fase 1, e que esse trabalho, essa demanda pelo subjetivo, pelo afetivo, pelos textos literários, seja também atendida. Então, o acesso efetivo dos alunos da EJA da fase 1 às obras literárias, nós verificamos aí, né, indícios de que o diálogo entre a instância popular, da oralidade e o letramento é um caminho muito válido, né, nessa questão das quadrinhas populares, sobretudo, com vistas a contemplar esses diversos aspectos da linguagem e a aprimorar aí as habilidades sociais, culturais, subjetivas que esses estudantes já têm. Então, que o compartilhamento, o vínculo e o pertencimento são possibilidades ali dentro da EJA, esse vínculo com e a partir da leitura, os estudantes pertencendo a esse tecido cultural, que é a literatura, e também pertencendo no sentido de também compartilharem mais as suas identificações, se colocarem mais em salas de aula e serem mais protagonistas do seu aprendizado. Isso mesmo na instância elementar da EJA. E aqui eu trago 7 slides com as referências que foram elencadas ao longo da tese, para que quem tiver depois contato com os slides, né, os estudantes que quiserem, eu posso disponibilizar. E finalizo minha apresentação agradecendo imensamente a todos pela participação. E é uma delícia falar da pesquisa da gente, né? Então, talvez eu até tenha extrapolado alguns minutinhos. Muito obrigada.